obrigado pelo convite, que aceitei no primeiro momento. Quero dizer nesse momento que é fundamental. Num Estado de Direito, pessoal, as opiniões podem ser diferentes, podem ser contrárias, mas a gente tem que ter o respeito. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser muito bacana a gente debater aqui. Eu tenho estudado muito sobre a questão dos direitos humanos e tem certas questões complexas, elas não são tão binárias e dualistas. Não é 8 ou 80. Entre 8 e 80 nós temos 72 possibilidades. A minha apresentação, fiz um sumário. Primeiro eu vou fazer um pouco da minha família, por que eu estou falando e da onde eu estou falando. A nossa família, falar um pouquinho de conceitos de família, que eu acho que nós temos que debater, pessoal. Eu, sinceramente, quero declarar, ninguém em sã consciência é contra a família. Todos nós nascemos de uma família, não somos filhos de chocadeira, nós temos que respeitar a família. Só que agora nós temos que conceituar, né? Nós temos vários tipos de família. Em 96 tivemos um problema sério com a Polícia Federal e que fomos o primeiro casal a ser reconhecido com o título, ele tem o título brasileiro, a residência, inclusive a minha própria mãe, que me levou para o médico, me levou para a igreja, para me curar, ela se propôs a casar com ele para que ele pudesse ficar no Brasil. Ali está a carteira de identidade dele, da Polícia Federal. E aqui o nosso casamento, que nós fomos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal unanimemente. 10 votos a favor. Pode passar? Em 2005 nós pensamos começar a adotar uma criança e em 2010 saiu a deliberação do Supremo Tribunal, o ministro Marco Aurélio. E depois, agora, há apenas 2 meses, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal disse: a união estável entre pessoas do mesmo sexo, sinônimo perfeito de família. A adoção de crianças e adolescentes por casais do mesmo sexo. Aqui é pai. Então eu tenho 3 filhos, tenho o Alisson, esse é o primeiro certidão de nascimento, e nós temos hoje 3 filhos, inclusive eu estava falando para o pastor Malafaia, que são lá do Rio de Janeiro, de Madureira. Pode passar? Aqui tem um vídeo de 30 segundos do Alisson, que ele fez numa campanha de uns estudantes que eu gostei muito, que eu acho que é importante colocar um pouco dessa questão familiar. Eu fui adotado aos 11 anos. Hoje tenho um lar, uma família que me ama muito, uma escola e vários amigos. Pelo exemplo dos meus pais, aprendi que o amor e o respeito são as ferramentas de um mundo melhor. Depois de 7 anos de espera e 2 anos de disputa judicial, o sonho se realizou. Me chamo Alisson e fui adotado por Tony e David em 2011. Hoje formamos uma linda família. Esse é meu filho lindo, pessoal, ele já publicou um livro, já fala inglês fluentemente, agora está no 2º livro, passou por 7 abrigos, era uma criança extremamente rebelde, hoje é um dos exemplos de filho que pode ser educado. Nesse momento eu quero dizer, pessoal, eu não quero ser modelo para ninguém, apenas uma referência. Eu acho que a gente quer discutir isso. Então, é nesse sentido. Pode passar? Que os nossos filhos, o meu filho mais novo, assumidamente heterossexual, ele já assumiu isso, sou heterossexual, jogador de futebol do Grêmio, fazem natação no clube mais tradicional da cidade de Curitiba, reconhecido como família. Minha filha faz balé lá no Clube Thalia, os 3 fazem escoteiro, muito bem. E aqui na escola temos um relacionamento extremamente importante com as 2 escolas que eles estudam. Pode passar? Como toda família, também temos 3 cachorrinhos. Eu acho que é importante, a Honey, o Black Street e o Victor. Os 3 que fazem parte da nossa família. Pode passar? A vovó Alia, a vovó Araci, a nossa família, os compadres, comadres, uma família como qualquer outra brasileira. Pode passar. Aqui no lançamento do livro do meu filho, do Alisson. Pode passar? Aqui na festa das bodas de prata, nós fizemos uma festa muito bacana com os meus amigos, minhas amigas, compadres, comadres, 25 anos de casados. Está aqui o brinde. É isso. Então,
Então, um pouquinho do que eu sou, e é a partir desse locus que eu vou fazer a minha fala. Pode passar? Artigo, pessoal, o que nos separa aqui é um S. Nós defendemos as famílias. É um problema, é o S. Se colocar Estatuto das Famílias, a gente vai começar a discutir de forma tranquila. Não existe um tipo só de família no Brasil. Colocar a família como uma entidade única e constante no tempo pode ser mais um pré-julgamento do que uma realidade. Isso aqui é importante que a gente coloque isso. Pode passar? Que 3 conceitos que eu acho que é importante nós discutirmos. Na Lei Maria da Penha, o que ela traz? Família compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Isso aqui já está na legislação hoje da Maria da Penha. Do Bispo Petrini, não existe uma família ideal ou um modelo pré-determinado de família. Existem famílias reais. O estudioso alemão Petzold identificou 196 tipos de família e sua definição de família. Um grupo social especial caracterizado por intimidade e por relações intergeracionais. Que é importante a gente perceber, pessoal, que existem vários tipos de família. Então não existe um tipo só. Pode passar? Aqui, pessoal, o dado da realidade eu acho importante. Ao nosso parabéns, nasceu a filhinha dele, o relator, do Diego Garcia, lá deputado do meu estado, mostrando assim, pessoal, olha aqui o IBGE. O que ele diz? É um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, todos residentes na mesma casa. Isso aqui é o conceito do IBGE. Aqui nós podemos ver os gráficos, pessoal. Tem aquele casal sem filho. Nós temos aquele casal homem e mulher com filhos, o casal com outros parentes, a mulher que só tem filhos, o pai que só tem os filhos e assim por diante. E se a gente só pegar a definição de família, nós vamos estar tirando 25% da população brasileira estará fora se a gente restringir o conceito. Pode passar. E aí, pessoal, eu já ouvi debate. O deputado não está aqui, quando ele fala assim, nós não queremos ditadura da minoria. Nós queremos ser respeitado como tal. E aqui tem uma frase que eu gosto muito do Mahatma Gandhi. Uma civilização deve ser julgada pelo tratamento que dispensa às minorias. É isso que nós precisamos, sabe? Ser reconhecido a maioria, mas a minoria também tem que ser reconhecida. E o PL 6583, ele coloca a questão da união entre um homem e a mulher. O que esse artigo busca estabelecer já foi considerado inconstitucional, já foi julgado unanimemente pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado nos seguintes slides, pessoal. É muito importante, eu peguei frase dos ministros e das ministras. Está lá no 226, mas o que nós julgamos é o artigo 5 da Constituição Federal. Ninguém pode ser discriminado nesse país. Pode passar? E aí a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, que o artigo 102, quem interpreta isso aqui nós estamos os legisladores, mas quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. E as decisões definitivas de méritos proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Então, pessoal, o Supremo já se pronunciou sobre essa matéria. Ministro Celso de Mello, que ele falou, ninguém pode ser privado de seus direitos políticos e jurídicos por conta da sua orientação sexual. É isso. O ministro Luiz Fux, não há qualquer argumento razoável que ampare a diferenciação ou a exclusão das uniões homoafetivas do conceito constitucional de família. Não é o Tony Reis, gay, militante, doutor, estudioso. Quem está falando é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Deveras,
os únicos fundamentos para a distinção entre as uniões heterossexuais e as uniões homossexuais para fins de proteção jurídica sobre o signo constitucional da família são o preconceito, a intolerância e enfaticamente rechaçados pela Constituição Federal. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos, e aí é uma palavra dele, e que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Quem falou foi o presidente do Supremo Tribunal Federal à época. Pode passar? Segundo lugar, vamos manter a ordem. Segundo lugar, olha, vai ser legal aqui esse debate, é bom até o debate, mas com muito respeito à douta comissão, a todos que estão aqui, e eu até vou dar uma sugestão, rapaz. Hoje eu vim, pessoal dizer, Malafaia, você vai colaborar com o ativismo gay. Eu vou dar uma sugestão aqui, até o ativismo gay, porque é bom a gente ler o artigo. Não adianta bravata. A Constituição é a lei maior. Aqui é uma infra. Ela está abaixo de. Ela não pode ir contra. Então, eu vou citar o artigo e vou dar uma sugestão ao movimento gay. Para ver. Vou ser legal aqui, dar uma sugestão. Vamos ler o artigo e ao invés de ficar com bravata, porque eu acredito que assim vai ficar melhor para que não haja nenhum problema. Escuta essa daqui. Para efeito, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Brasileira. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade família. Devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então eu vou sugerir ao ativismo gay, que tem representante, faça uma PEC, um projeto de emenda constitucional para retirar da Constituição brasileira que a entidade familiar é homem ou mulher. Enquanto o artigo 226, parágrafo 3º, tiver em voga, pode discutir aqui o que quiser. Pode apresentar o que quiser. Faça uma PEC e não venha aqui com citações de Supremo Tribunal Federal, porque me parece que Supremo Tribunal Federal não legisla coisa nenhuma. Não. Isto é, na minha opinião, isso é uma afronta ao parlamento. Mas vamos lá. A questão que nós estamos discutindo aqui é o seguinte. Aqui parte a nossa discussão. Homossexualismo é condição ou comportamento? É comportamento. Não há uma prova na biologia, não há uma prova na genética. Agora, olha que coisa interessante. O Dr. Mark, que é PhD em sociologia, especialista em família e população, ele, da Universidade do Texas, Dr. Mark Regeneros, é a pesquisa mais violenta sobre os diversos tipos de família. E a pesquisa dele é interessante, sabe por quê? Porque ele não pesquisa a criança. Ele não mostra a criança falando que o pai é maravilhoso. A pesquisa dele é entre pessoas de 18 a 39 anos. E ele detona as pesquisas dos ativistas gays americanos. Ele começa logo chutando-lhe o pau da barraca, sabe? Ele diz aqui uma coisa interessante, que está aqui, que eu vou entregar aí a quem quiser, inclusive ao Tony, para olhar e para analisar, viu, Tony? Já conheço. Tu já conhece? Que maravilha. Essa é boa. Essa é muito boa. Ele diz, esse santo cidadão, que as pesquisas do movimento gay, elas estão contaminadas pela indução do número de pesquisados. 40, 60 pessoas, 80 pessoas. A dele teve 1.500 pessoas. 40, ele diz, esse é um número comprometedor. E eu vou dar a conclusão da pesquisa dele sobre os diferentes famílias. E é isso, senhores deputados, o que nós queremos. Eu disse na Marília Gabriela, minha filha, discutir agora a questão de família composta por homem, homem e mulher, mulher, agora não tem graça. Vamos ver o futuro. Vamos ver daqui a 30, 40 anos. Mas, rapaz, o negócio está mais antes que essa pesquisa, 2011, 2012.
ela é antes. Quer dizer, não precisa esperar 30, 40 anos. É isso que está em jogo. A história da civilização humana. A sociedade ocidental é permeada nos seus costumes pelo modelo judaico-cristão. E uma sociedade livre, o cidadão tem direito de expor suas convicções políticas baseadas em qualquer princípio. Se são ateístas ou não, por algum acaso Marx vale mais do que Jesus? A ideologia de Marx está no buraco e a de Jesus está em vento em popa. E outra, Tony, com muito respeito a você, que eu devo, não é favor, ok? Eu devo, não é favor. Você vir me dizer que fora do casamento de homem e mulher, dessa união, 25% ficam de fora? Eu queria entender esse número. Você está querendo dizer que 25% são homossexuais? Não. Que 25% são família? Eu não entendi direito, por isso que eu estou fazendo questão. Você está dizendo que vão ficar de fora. Não. Senhores, a questão é essa aqui. Tony, vou fazer o desafio. Vocês têm aí Érica Cocai, vocês têm aí Jean Willis e outros. Desafio a colocar uma PEC para derrubar o artigo 226, parágrafo 3º. Vamos retomar aqui a nossa reunião. Vou pedir o pessoal da técnica para aumentar o meu microfone, que eu não tenho uma voz como o Silas tem. Aí tenho dificuldade, ainda estou gripado hoje, aí só Jesus no barco. Vamos dar continuidade, passando a oportunidade para o deputado João Campos. Mas antes eu quero deixar também registrar a presença do deputado Eris Biondini, da ex-deputada Lilian Sá, do Rio de Janeiro, também do deputado Jair Bolsonaro e do deputado também Eduardo Bolsonaro. Pela ordem, deputado João Campos. Bom, vi recentemente, deputado Anderson, uma pesquisa nos jornais de circulação no Brasil, demonstrando, segundo eles, a crise no casamento. Que o número de separações, divórcios tem aumentado. A pesquisa indica a partir de quanto tempo após o casamento ocorre a maior incidência de separações. Enfim, um conjunto de dados como que é para indicar que o casamento está em crise. Em função dessa pesquisa, deputado José Begston, eu fui entrevistado aqui na casa. Deputado João Campos, o senhor defende família natural. O senhor defende casamento, o conceito que está na Constituição e no Código Civil, e a pesquisa indica que esse modelo que o senhor defende está em crise. Eu disse, não é verdade. Me indique um só país no mundo que adotou oficialmente um outro modelo de casamento e de família. Não conheço. Como é que esse modelo está em crise? Não está em crise. É muito saudável nesta casa nós vermos esse tipo de discussão, Tony. Porque este é o parlamento, esse é o lugar em que a vontade popular se manifesta através dos votos que as pessoas receberam para aqui chegarem. É claro que hoje nos preocupa muito, Tony, esta coisa de união de pessoas do mesmo sexo. Eu entendo, Tony, que qualquer relação que não gera frutos não é saudável. Imagine, por exemplo, sim, qualquer relação que não gera frutos não é saudável, não é? Logicamente, você vai ter o direito de discordar. Obrigado, presidente. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência pelo projeto, que já é uma realidade. Todo o Brasil já reconhece que esse será o futuro que nós teremos como um estatuto para a família. Silas Malafaia, nosso querido Silas Malafaia, pastor e representante do segmento todo o Brasil, né? Acho que realmente mostra o seu posicionamento. Segundo lugar, ainda dá tempo, eu queria saber, deputado Silas Malafaia, onde estão aqueles que te agridem pela internet? Onde estão aqueles que te agridem todos os dias? Por que não estão aqui nessa audiência?
aqueles que falam de Vossa Excelência todos os dias e que fazem parte do parlamento, que falam que são tão intelectuais, por que não estão aqui hoje? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Daí o conceito, família. Né? O movimento gay tinha que ter um pouquinho mais de originalidade em alguns aspectos, por exemplo, no seu símbolo. Estou vendo o Tony ali colocar o seu símbolo, a bandeira com arco-íris. Tony, você sabe de onde veio esse símbolo? Esse símbolo foi colocado no mundo pelo próprio Deus quando da Arca de Noé. E quando Deus pediu para entrar dentro da Arca de Noé, Ele não pediu para entrar pessoas do mesmo sexo. Ele disse, entre um casal de cada espécie, para que haja a sobrevivência. Então, seria esse um princípio, né, que buscasse pelo menos originalidade. É claro que vocês têm o direito, nós estamos num país onde os deveres de cada um devem ser respeitados, bem como os seus direitos, e no Estado Democrático de Direito, eu não posso lutar contra os pedidos da demanda da sociedade civil. Queria deixar aqui apenas isso claramente. Eu sei que quando falamos aqui de adoção de crianças, perdemos o foco. Pessoal, eu acho que aqui, primeira questão geral, depois eu vou ponto a ponto. Ninguém, eu não conheço nem um gay, nem uma lésbica, nem uma pessoa trans que é contra a família. Eu não conheço a pessoa, vamos assim. Nós só queremos que nós sejamos respeitados enquanto tal, porque nós somos família. Queiram ou não. É isso, nós queremos ampliar essa discussão, pessoal. Nós não queremos destruir a família do pastor Silas Malafaia. Não queremos destruir a família do Marcos Feliciano. Favorável ao Estatuto das Famílias. É um S que está aí vendo. Muito tranquila. Sobre a parada LGBT do Estado de São Paulo. Pessoal, não generalize. Generalizou, errou. Todos os evangélicos são assim. Todos os gays são assim. Todos os deputados são assim, pessoal. Tem deputados e deputados, tem evangélicos e evangélicos, tem gays e tem gays. O que aconteceu com a atriz Viviane B. Boloni? Ela tomou uma iniciativa, ela não chutou o crucifixo, ela não jogou pedra na cruz, ela não queimou, ela não vilipendiou a cruz, ela não teve a intenção de ofender e insultar a religião cristã. Simplesmente representou de forma bastante contundente e vívida o sofrimento de milhares de pele de um gay e saia na vida. Pessoal, eu quero pedir aqui, muito Tony, só um pouquinho. Vamos respeitar aqui. Então, sobre a questão da pesquisa citada pelo pastor Silas Malafaia. Pessoal, essa custou $35 mil e foi contratado por um senhor que ele é já constatado intolerante e homofóbico, pessoal. Sério? Tá aqui, ó, pessoal. Todas as pesquisas. Então a pesquisa está sendo questionada na Universidade do Texas, em Austin, e não é uma pesquisa definitiva. A Zambramo, que é uma pesquisadora nossa brasileira, tem 75 tal. Eu só peço que eu vou complementando. Em primeiro lugar, Tony, a coleta de dados da pesquisa, ela foi feita por uma das mais renomadas instituições americanas que faz coleta de dados de pesquisa para Harvard, para Princeton, para tudo que é universidade. Esse é o primeiro ponto que eu te falar. Segundo lugar, na América, quando um pesquisador apresenta um estudo numa revista de ciências sociais, ninguém põe abobrinha porque vai vir em cima a pancada. Quando o movimento gay se levantou na América, a Universidade de Austin, no Texas, levantou uma comissão de doutores independentes para verificar se o pesquisador tinha colocado alguma variável para contaminar a pesquisa. E a pesquisa dele foi aprovada e eu vou dar uma cópia para cada um aqui, só para te responder essa historinha. Agora, presidente, só uma questão. O Supremo Tribunal Federal deu a união estável. Sim, senhor, deu. É isso aí, deu sim. Agora, o artigo... peraí. Será que precisa ser erudito? Será que precisa entender de português? Será que precisa entender de direito? Eu vou ler de novo. Não, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Não.
Peraí. Eu vou ler. Senhores, eu vou. Olha, Tony, a tua. Não, você passou no tempo. Segura aí tua onda que eu vou passar também. Olha aqui, ó. Tu passou. Deixa de onda. Olha aqui, ó. Artigo 226, parágrafo 3º. Senhores, 226, parágrafo 3º. Vamos lá, meu filho. Aqui, ó, qual é o capítulo? Fala da família, fala da criança. Esse é o capítulo. O que é que ele diz? Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar. Tenha paciência, pelo amor de Deus. Não leva mal. E outra, agora o negócio é ganhar aqui, porque aqui é o Estado, a democracia é aqui, não é caneta de juiz não, é aqui que se faz as leis, é aqui. Não vem com esse negócio de que o ministro, é aqui, a caneta está na mão dos deputados, então vem para cá, para o campo democrático, para poder estabelecer a norma e a lei. E deixa eu falar uma coisa, Tony, eu disse para você, não existe natureza homossexual, não existe natureza dos adúlteros, não existe natureza de quem se prostitui, não existe essa natureza. Mas mesmo assim, Tony, eu não estou impedindo ninguém de ser homossexual, porque isso é uma aberração, ok? Agora eu achei interessante uma fala sua. Qualquer palavra que você fala contra o comportamento deles, eles te chamam de homofóbico. Qualquer coisa que você fale, que você não aceite, olha, no Brasil, pode falar do diabo mal, pode falar mal de Deus, pode falar mal de político, pode falar mal de presidente, pode falar mal de pastor, pode falar mal de padre, pode falar mal do diabo que carregue, mas se falar alguma coisa contra o homossexualismo, homofóbico, vai ver se eu estou na esquina. Sendo que o Brasil é composto por um parlamento de 513 representantes do povo brasileiro e que está sendo aviltado por a vontade de uma pessoa. Até onde nós vamos com essa ditadura? E quando eu falo de ditadura, passa-se do judiciário e vem para a ditadura gay. Tony Reis, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, eu sou de origem cristã. E como de origem cristã, eu aprendi que nós devemos amar o próximo. Só que o problema é que vocês têm um discurso que não condiz com a prática. Vocês buscam o direito e o respeito, mas vocês não nos respeitam. Faço aqui esse desafio. Me mostre um pastor que fez... Para concluir, eu quero fazer aqui 2 questionamentos. O que manda numa pesquisa? Você contradisse a pesquisa do pastor Silas. O que manda numa pesquisa? É o instituto contratado ou o contratante? Porque aquilo que eu entendo, que qualquer pessoa tem o direito de contratar. Agora cabe a lisura do instituto dar o resultado. Você querer questionar um instituto reconhecido internacionalmente pelo contratante, paciência, vamos lá. Não dá, amigo. Você sabe que é um discurso vazio. Não cabe. Então quer dizer que se eu sou tendencioso a comprar caneta, eu faço uma pesquisa de campo com o instituto, e aí o resultado ele é manipulado para poder vender mais. Mas pera aí um pouquinho. Não existe isso. Não é comprovado. Por quem? Me dá a comprovação. Vossa Senhoria vai ter a oportunidade de me passar isso em mãos que eu quero. Porque você não pode questionar um instituto pelo seu contratante. E para finalizar... Agora eu gostaria de dizer agora o que significa uma família. Hoje, se há anos atrás a relação amorosa do mesmo sexo fosse levado tanto a sério da forma com que estão querendo levar hoje, não existiria mais pessoa do mesmo sexo para poder ter essa relação. A família, a verdadeira família, isso tem que ser feito esse apoio. Agora, a união estável, conforme disse o pastor Silas Malafaia, a união estável, tudo bem, aconteceu, o juiz, ele decretou, assinou. Agora, a família, Tony, a família, ela é uma coisa de Deus, é uma coisa que está lá,
que foi Jesus, pois a coisa que aconteceu assim, que é o que tem de mais sagrado nosso. Então na minha opinião, nós devemos todos respeitar a família, independente de que quer que seja. E outra sugestão que eu gostaria de dar, Tony, teria que ter uma manifestação pública solicitando para que todas essas pessoas que não têm respeito a ninguém, porque quem não respeita Jesus, quem não respeita um santo, não pode estar no meio de gente. Eles não deveriam estar participando do lugar onde tem pessoas, porque ali tem as pessoas de bem. Tudo quanto é lugar tem pessoas de bem e pessoas do mal. Tá. Então eu quero parabenizar mais uma vez por esse momento e me dando a oportunidade de conhecer pessoalmente o pastor Silas Malafaia. Uma pessoa que eu admiro tanto, que eu respeito tanto e que hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mauro Pereira. Esses momentos faz crescer a nossa consciência. Já tenho a minha convicção, porém cresce muito mais a minha convicção quando eu começo a escutar aqui outro e faço as minhas avaliações e tomo as decisões. Eu fui eleito assumidamente pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou irmã freira, sobrinho padre, 3 tios padres, eu tenho toda uma história de igreja. Porém, aqui eu vim em nome de um movimento, como Jean Williams veio em nome de outro movimento, normal e legítimo. Eu tenho acompanhado a decisão sobre o casamento de homossexual, tenho me posado contra, pelas minhas convicções, respeitando a individualidade de cada um que possa entender que deve ser dessa condição. Eu acho que aqui, claro que a Bíblia para mim está em primeiro lugar do que a Constituição. Eu tenho dito, existe a lei de Deus e a lei dos homens. Tem a lei de Deus e a lei dos homens. Eu não posso ferir a lei de Deus com a lei dos homens, ou seja, se o casamento é entre homem e mulher, eu tenho, obviamente, para mim, as minhas convicções, eu estou em nome deste povo que me elegeu aqui, como representante legítimo dessa sociedade. Acho que cada vez estou muito mais convencido de que nós, parlamentares, estamos crescendo nessa convicção. O movimento gay cresce. Quantas das vezes eu, como presidente da Frente Parlamentar Católica, como deputado ligado à igreja, chamado de homofóbico também? Quantas das vezes? Por ter minhas posições. Aí eu não posso ter posição de jeito nenhum? Tenho e assumo minhas posições. Estou convicto daquilo que eu vim fazer aqui no Congresso Nacional, que é defender, acima de tudo, a família e a família que está na Bíblia Sagrada, que para mim a maior lei é a lei das leis. Muito obrigado, presidente. Quero passar. Tá gravando. Me permite, eu queria perguntar se o Tony Reis faz xixi. Faz. Nós não temos cloaca. Quando Vossa Senhoria vai ao banheiro, vai no banheiro dos homens ou das mulheres? É por aí, eu sei que vai no dos homens. Eu sei. Tá ok? Não tenho dúvida disso. Eu quero entrar, primeiro saudando a mesa, meu amigo Marco Feliciano, meu bom pastor aí, Silas Malafaia, responsável pelo meu casamento religioso, que minha esposa é da igreja dele, fato que muito me orgulha. E pode ter certeza que eu estou no segundo casamento, na terceira não, estou no segundo. Olha, que fosse a quinta, todos teriam sido com mulheres. Não com homens. Tá ok? Com a palavra agora o deputado Pastor Franklin. Presidente, senhores e senhores deputados, aqui o pastor Silas, é um prazer recebê-lo aqui, porque são pessoas que, em sua minoria, encontram dificuldades de promover os seus desejos, as suas vontades, e naquela minoria se reúnem para fazer vários protestos, para tomar várias atitudes que contradizem a natureza. E eu não vou me prolongar muito, mas eu só quero deixar aqui um pensamento. Existem fenômenos da natureza. Dentre eles, o arco-íris é um fenômeno da natureza, né? Temos como a água
nasce dentro do coco, se cria dentro do coco, né? No caso da água do coco, como os ossos se criam no ventre de uma mulher, isso é um fenômeno da natureza. E existem também catástrofes da natureza. Terremotos, maremotos, furacões. Como nós vamos ter o crescimento da família natural dessa forma? Ser mais extenso. Eu só gostaria de... Eu realmente não tenho essa oratória do pastor Malafaia. Eu falo de uma forma mais moderada, assim. Você fala de uma forma... Tá bacana. Tony, um projeto aqui nessa casa pode passar 30 anos. Aqui. O Supremo Tribunal Federal não tem poder, nem direito de legislar. O projeto pode passar aqui 30 anos. Não é da competência deles, é da competência daqui. Por que então no Plano Nacional de Direitos Humanos, eu não me lembro qual foi o número, que já tiveram 1 ou 2 ou 3 aí, 3, que chegou aqui na casa, que foi debatido no Brasil todo, trazendo direito, tinha uma expressão que me chamou muita atenção e me preocupou. Não estava ali dizendo proteção dos direitos homossexuais e por aí vai. Tinha uma expressão dizendo assim, desconstrução da heteronormatividade. Desconstrução da heteronormatividade. Eu queria que você me explicasse isso, porque é uma afronta a quem tem a heteronormatividade como vida, né? Eu queria que você me explicasse isso. Com a palavra agora a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu penso que desde o século XVII, que as relações familiares elas foram construídas a partir do amor e do afeto também. E que penso que caracterizar uma família enquanto tal é caracterizá-la enquanto um centro de afeto e de proteção. Eu diria que uma família ela se caracteriza por relações permanentes, relações que sejam visíveis e relações amorosas, afetivas. Isso é família. Existem inúmeros arranjos familiares que o projeto não contempla. O projeto contempla apenas um arranjo familiar. Isso significa jogar no limbo da não-família famílias que se construíram e que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Para além disso, o projeto ele considera a família de uma forma monolítica. E nós temos na nossa Constituição um artigo onde se diz que cabe ao Estado dar assistência à família através dos seus membros e criar os instrumentos necessários para coibir qualquer forma de violência. Nós temos violências que atingem as crianças, que atingem os idosos e as mulheres, que são violências que se dão no âmbito intrafamiliar. Essas violências precisam ser coibidas. E é preciso se considerar que existem mulheres que sofrem porque são mulheres no universo familiar. E crianças que sofrem porque são crianças no universo familiar. Então, portanto, nós defendemos a família. Agora, a família, existem diversos tipos de família. Todos eles precisam ser defendidos se estiverem presentes esses 3 aspectos. Portanto, excluir as famílias, não apenas as famílias homoafetivas, mas outros arranjos familiares, significa jogar estes arranjos familiares como objeto de um processo de discriminação que é extremamente doído, porque a comunidade LGBT sofre neste país porque é LGBT. Porque é LGBT. Óbvio que uma agressão a uma pessoa hétero ou a uma pessoa homoafetiva, ela tem uma potencialidade e deve ser considerada como agressão. Mas uma agressão que se soma a ela a condição de ódio porque é negro, de ódio porque é mulher, de ódio porque faz parte da comunidade LGBT, ela precisa ser banida, os crimes de ódio precisam ser banidos. E os crimes de ódio muitas vezes são construídos com os discursos que buscam associar a comunidade LGBT com patologias. De dizer que a comunidade homossexual, ela existe porque é fruto da violência, é um trauma. Isso não corresponde ao avanço da ciência, nem ao avanço da própria lógica de direitos. Associar a homoafetividade, a homossexualidade com a pedofilia,
É uma agressão, porque 75% dos pedófilos são pedófilos de relações heterossexuais. São homens adultos que agridem e abusam de crianças meninas. Os dados estão aí para que nós possamos analisar. Então, tentar associar a comunidade LGBT à doença, a traumas ou a pedofilia significa construir uma relação de ódio e de exclusão homofóbica para estas pessoas. Por isso eu vou encerrar, presidente, apenas dizendo que nós queremos construir uma cultura de paz. Uma cultura de paz significa encarar que todo ser humano pode exercer a sua humanidade. Não há quem possa exercer a sua humanidade se não pode expressar a sua afetividade. E existem homens que amam homens e mulheres que amam mulheres e sempre existiram. A homossexualidade sempre existiu, todos nós sabemos disso. E nem por isso a humanidade deixou de crescer ou de existir enquanto humanidade. Já foi encarada de várias formas. Precisam ser encaradas como fenômenos humanos e que precisam ser respeitados. Existem formas diferentes de amar, mas existe uma única humanidade. Então, portanto, se nós desumanizamos, impondo aos armários a trajetória e a vida de determinados segmentos da sociedade, que têm o direito de amar e o direito de ser, nós estamos nos acostumando a desumanizar os outros, e essa desumanização simbólica sempre vai preceder a desumanização literal. Se nós queremos construir uma sociedade sem violência, vamos respeitar o beijo, vamos respeitar o afeto, vamos respeitar as diversas formas de famílias. E é por isso que eu encerro parabenizando o Tony Reis pela grande vitória que teve. Porque teve uma vitória no STF, com o parecer da ministra Carmen Lúcia, que disse: tem-se o direito de adotar, tem-se o direito de adotar, de acolher. E dizia a ministra Carmen Lúcia: querem o quê? Os bancos do jardim, o relento, os abrigos com toda a sua crueldade, ou lares com afetividade, ou lares com amor, para que possam ser construídos. Por isso eu digo que enquanto nós não encararmos que há uma homofobia neste país que precisa ser combatida, e combatida na escola, a homofobia, o racismo, o sexismo, o machismo, tem que ser combatidos na escola, tem que ser combatidos na família, inclusive, para que nós possamos construir uma sociedade de paz e nós tenhamos uma sociedade que não se indigne com um beijo, porque a sociedade se indigna com o afeto, e que rechaça o afeto tende a naturalizar a violência. E o que nós queremos, em verdade, é que todos tenham o direito de amar, todos tenham o direito de ser, e que a comunidade LGBT seja respeitada na sua humanidade e na sua capacidade de amar e construir famílias. A posição de vocês sobre esse projeto e a possibilidade da cirurgia de mudança de sexo para crianças e adolescentes, e quanto à possibilidade de mudança de nome de crianças e adolescentes. Obrigado, presidente. Presidente, se me permite... Com certeza. Se me permite, eu sou autora desse projeto, junto com o deputado... Presidente, mas o nome dela... O nome dela foi para os oradores. Eu queria pedir... Senhor presidente, vamos seguir a ordem. Eu queria. Eu já me comuniquei aqui com a deputada Érica Cocai. Ela falou que ia ser sucinta na sua resposta, claro, mas como o nome dela foi citado, é importante que a gente possa escutá-la. Mas o tempo, senhor presidente, eu serei bastante breve, mas eu agradeço ao deputado Marco Rogério esta pergunta, que ainda que não tenha sido dirigida a mim, foi dirigida aos palestrantes, mas que é um projeto de minha autoria. Primeiro o seguinte, a transexualidade, ela se expressa desde muito cedo. Então, e portanto... Criança! Portanto, as pessoas têm o direito de exercer a sua identidade de gênero. Há um processo, e é isso que eu queria explicar, há um processo transexualizador que é objeto de um protocolo do Ministério da Saúde. Isso é uma equipe multidisciplinar que tem endocrinologista, psiquiatra, assistente social, um cirurgião que atende as pessoas e que a partir daí faz o acompanhamento destas pessoas.
Senhor presidente, vai virar gostaria debate. só de... Eu queria pedir aqui a compreensão para concluir, deputada Érica, para a gente vou não concluir. tumultuar. Então, portanto, o projeto ele visa assegurar aos adolescentes que não encontram respaldo na sua própria família a possibilidade de recorrer à defensoria para buscar uma ação judicial, para ter acesso aos processos transexualizadores que podem levar ou não à cirurgia. Aliás, ninguém chega no hospital e faz cirurgia de mudança de sexo. A deputada Érica. Um minuto, presidente. Gente, a deputada Érica já concluiu, e eu peço à deputada Érica, da mesma forma que ela ficou durante toda a reunião, que pudesse também ouvir as respostas, a participação de vários parlamentares aqui presentes. É um pedido que essa presidência faz a Vossa Excelência. Eu posso lhe garantir que não vai haver nenhum tipo de desrespeito. Até agora essa audiência pública foi feita de uma forma democrática e eu tenho certeza que esse espírito democrático continuará durante até a conclusão. Já houve desrespeito, mas eu vou retornar, presidente. Eu vou sair. Não, senhor presidente, eu gostaria sim que pudesse estar aqui, porque eu não gosto de falar por trás, porque eu vou falar também desse projeto. Com a palavra, o deputado delegado Éder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor pastor Silas Malafaia, senhor professor Tony Reis, obrigado por você ter vindo. Nós ficamos muito felizes porque eu acho que exatamente a questão de amor, harmonia e tratar com respeito as pessoas é o que vale. Porque muitos aqui querem pregar que existe homofobia, que existe racismo, que existe aquilo outro. Eu não vejo que o Brasil, que as famílias brasileiras vejam dessa forma. Mas eu diria, senhor Tony Reis, poderia aguardar, senhora deputada. A senhora poderia aguardar, porque eu não gosto de falar pelas costas. Eu gostaria, senhor Tony Reis, eu tenho certeza que o seu posicionamento provavelmente será contra a esta aberração, a esta monstruosidade contra a família, que é esse projeto, que eu quero me dirigir aqui ao povo do Distrito Federal, que a deputada Érica Cocai faz parte, as famílias do Distrito Federal e as famílias do Rio de Janeiro, do deputado Jean Williams, que são os autores que falam tanto em amor, falam em igualdade, falam em respeito e colocam um projeto imundo desse para destruir a família, onde crianças, se os pais não quiserem que crianças de 1 a menos de 18 anos quiserem se submeter à cirurgia para trocar, para se mutilar, para trocar sexo, eles podem procurar a defensoria pública e com base na lei, se fosse passada, eles podem trocar de sexo. Isto é um desrespeito com a família que eu acho que qualquer cidadão, nem os homossexuais, que muitos deles são pais como você é, como muitos que eu conheço que trabalham comigo, que praticam esporte comigo, que são pais e que alguns já se posicionaram inclusive em vídeo e que não concordam com esse tipo de coisa de destruição de família. A família é cláusula pétrea criada por Deus e que o homem não pode modificar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado delegado Éder Mauro, pela sua contribuição. O senhor que é um homem, um parlamentar que tem como norte do seu mandato defender a valorização da família brasileira. Obrigado. Palavra agora o deputado Eduardo Bolsonaro. É uma pena, senhor presidente, estar um pouco vazio aqui agora, né? Mas tem... Sim, mas sem problema. E nessa mesma entoada, eu puxo aqui o gancho do deputado Marcos Rogério. É uma pergunta que eu tenho a fazer. Uma criança, será que ela tem discernimento para fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Que eu costumo dizer, na verdade, é amputação, né? Porque se mudança daria para o sexo feminino virar masculino também. E a pergunta segue. Se uma criança, no caso, um menino, fizer a cirurgia de mudança de sexo e no futuro, quando tiver 17 anos de idade, 18, se arrepender, será que ela consegue voltar atrás e reimplantar o seu órgão masculino? É uma pergunta aqui que eu tenho a fazer do senhor. Porque esse pessoal que prega que um menor de idade pode fazer um crime desse, que é a mudança sexual, decidir sobre isso, é o mesmo pessoal que é contra a maioridade penal, que é contra a redução da maioridade penal. Fala que o anjinho de 16 anos
ele ainda não tem a sua formação completa, mas para trocar de sexo tem, né? Brincadeira. E todos os meus pares aqui nessa casa sabem que eu sou um homem do diálogo. Eu sou católico, sou missionário, pregador, sou vice-presidente da Frente Parlamentar Católica, sempre me posicionei nessa casa como um construtor de pontes. Nunca abri mão dos meus valores e nunca abrirei, porque eles são valores básicos da sociedade. Discordando de você de um ponto que você já colocou, que é a questão da constituição da família. Você dizia que a família não depende da genitália. Eu preciso discordar de você, porque a família, para ela, como homem e mulher, depois de constituída a família, realmente, o amor ele é tão forte que pode ser que aconteça uma enfermidade com a esposa ou com o esposo, e realmente a genitália já não seja o momento mais importante do amor daquele casal. Mas para iniciar a família, não se inicia sem a genitália. A família não começa simplesmente com um beijo. A família começa com o encontro de um pênis com uma vagina. É assim que a família começa. Me perdoe ter que usar esse termo, mas é assim. Eu tenho respeito, muito respeito aos homossexuais. Só não posso compactuar com a atitude de alguns que tentam impor uma minoria a uma sociedade de maioria. Eu quero fazer aqui uma pergunta tanto ao pastor Silas como ao Tones. A família, ela é uma instituição institucional, ela é bíblica e ela é divina. É assim que eu entendo a família. Formado por pai, mãe e filhos, homem, mulher e filhos. Tenho o prazer de falar, a deputada Érica Cocai está aqui, então é bom a gente falar quando a pessoa está presente, que eu não suporto falar com a ausência das pessoas. O projeto 5002, de autoria da deputada Érica Cocai, Érica Cocai e também de Jean Willis, é uma afronta à família, porque um garoto de 12 anos, ok? Tem o poder, segundo os interesses superiores da criança, a decidir a mudança de sexo. Basta para isso a ajuda da Defensoria Pública. Agora, o que eu acho a incoerência da turma que ela representa é que eles, o PT, é contra a maioridade penal e para 16 anos. Mas um garoto de 12 anos já sabe que pode mudar de sexo, como se fosse uma mudança de camisa ou de roupa, de uma coisa irreversível. É uma intromissão do Estado na família. Deputado Anderson, depois eu quero ter o direito de explicar ao pastor, porque ele não conhece direito. Olha, o nosso convidado... E eu vou ter o direito da tréplica. Nosso convidado, eu queria pedir à deputada Érica Cocai que tivesse o respeito aos nossos convidados. Estão vindo aqui para contribuir com a comissão, com direito à fala. Então, Vossa Excelência teve a oportunidade de falar. Só um minutinho. Vossa Excelência teve a oportunidade de falar. Agora, Vossa Excelência tem que ter a oportunidade de escutar também. Claro, porque os nossos debatedores aqui... Entretanto, deputado, eu estou apenas solicitando que eu possa, após a fala do pastor... Vossa Excelência sabe que esse direito a gente vai garantir, tá ok? Só um minutinho. Senão, a gente tem que ter a consciência, eu peço aqui aos pares, aos nossos amigos, colegas, que a gente tem que ter a consciência que tem uma agenda a ser cumprida. Nós estamos aqui com uma audiência extensa, com uma participação enorme. Então, deputado Silas, o pastor Silas Malafaia, com oportunidade aqui para falar. Não sei. Eu só gostaria de pedir a Vossa Excelência, se a deputada Érica Cocai vai falar depois de mim, eu vou ter direito a tréplica. Com certeza. Ok? Está assegurada a sua palavra também. Eu gostaria de deixar isso aqui. Então vamos voltar. Eu conheço, tá? O artigo 5º, ok? O parágrafo 1º, que fala sobre isso. Inclusive, a mudança de sexo até para adulto tinha que ter um acompanhamento psicológico, porque não é uma coisa de brincadeira. É uma coisa muito séria. E a verdade...
Puta miséria. Deixa eu tirar esse troço daqui. Sai! Pronto. A questão, minha gente, é que um garoto de 16 anos não pode responder criminalmente. Mas um de 12 pode, certo? Pelos interesses superiores da criança. Eu não sei que interesse superior da criança é esse. Eu queria entender o interesse superior da criança, buscar ajuda na defensoria pública e contra os pais. E vou dizer aqui, a ideologia de gênero, minha gente, o jogo, olha, é uma afronta, mudando aqui, é uma afronta ao Congresso Nacional, que mandou retirar tudo que tem respeito à orientação sexual e a gênero, e que eles, o governo, está colocando, porque querem para o município, é para pegar a criançada de 0 a 10 anos, para ensinar homossexualismo, Tony. Isso é conversa fiada. E outra, e esse negócio que o camarada nasce o quê? Seres assexuados. Você nasceu, o que você é? Não sei. A escola vai me ensinar o que eu vou ser. Eu não sei qual é a minha preferência. Repito aqui, a criança quando nasce tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência, não é babuzeira. Essa aqui há uma ideologia, gente, escuta, Max, que depois o seu amiguinho, Angel, que concluiu o trabalho dele, o que eles perceberam? Que o último reduto de autoridade é a família. Então vamos detonar esse negócio. É isso aqui. Tem que detonar a família para uma elite política mexer com uma massa de informes. É uma ideologia. Isso não é uma brincadeirinha. E é uma afronta à família, um garoto de 12 anos. Se o projeto da deputada e o projeto do Jean Willis dissesse que uma pessoa maior de 18 anos, após passar por procedimentos psicológicos, decidir mudar de sexo, eu ainda ia ter que respeitar, é maior de idade. Agora, uma criança, o que está escrito no projeto, né, buscando os interesses superiores da criança, que conversa é essa? Contra o pai, um menor? Quer dizer, então, que um defensor público pode... E quem é defensor público para saber os interesses superiores da criança? Quem é ele? Como é que é esse negócio? Isso é uma afronta. Nós estamos aqui falando... o discurso é bonito. O discurso é muito bonito. É muito lindo. Nós não estamos aqui para proibir nada. Nós não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. O que está em jogo é a história da civilização humana. O que está em jogo, homossexualismo sempre existiu, nós sabemos disso, é dar um status de família quando tem pesquisas. Eu botei aqui uma pesquisa. A pesquisa não é de um cara, não. A pesquisa é de um estudioso da Universidade do Texas, que foi bombardeado pelo ativismo gay, e que a universidade, que na América não se brinca, levantou um grupo de estudiosos para ver se a pesquisa dele estava comprometida por alguma variável. E a pesquisa dele mostra, que foi feita agora em 2011, 2012, Mark Herkner, um doutor, e foi publicada na revista de Ciências Sociais. Ele mostra que a probabilidade de uma criança ser violentada é 24%, tá, na pesquisa, por casais gays, do que 2% por casais héteros. Não foi eu que fiz a pesquisa. Não é pastor que fez a pesquisa. Aqui é que está. Ninguém está falando aqui de religião. Não vim aqui falar de religião. Eu não vim aqui falar nada de religião. Não sou criança. Não estou aqui fazendo conjecturas religiosas. Eu nunca entrei aqui nessa casa para citar a Bíblia. E estou cansado de ver citação de Bíblia. Estou cansado de ver aqui, não por mim. Eu não vim aqui, eu estou aqui. Você tem que citar a Bíblia. Eu estou aqui para citar a Bíblia? Eu estou aqui para citar a Bíblia, não. Agora, a maioria tem que ser respeitada. Vim dizer para cá que uma ministra deu uma canetada a favor de alguma coisa, então eu vou sugerir a deputada Érica Cocai para fazer uma PEC, ok? Para mudar o artigo 226, parágrafo 3º. Sugiro a deputada a fazer uma PEC para mudar o que está escrito aqui, ok? E pela última vez, porque não é possível, meu Deus, isso não é alemão nem francês. Pelo amor de Jesus Cristo, não precisa ser jurista, não precisa ser doutor em português. Eu vou citar pela última vez o que está aqui, ó. Ó, é isso aqui. O que vale é isso aqui. Negócio que juiz deu canetada, pode dar canetada para o que quiser. Eu quero saber isso aqui.
é a Constituição. Então, eu vou aqui sugerir a deputada Érica Cocai, que está aqui. Deputada, faz uma PEC para mudar isso aqui, ó. Parágrafo 226, artigo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Isso aqui é a Constituição. Que aqui é o debate democrático, é aqui dentro, não é canetada não, é aqui dentro, é aqui dentro. Faz uma PEC para mudar isso aqui, o que está no parágrafo 3º, e aí está tudo bem. Agora, negócio de que a ministra tal deu essa canetada, o ministro tal, isso é conversa, minha gente, é o parlamento. Quem faz as leis de um Estado é o parlamento. E aqui, eu já disse e vou repetir, o Estado é laico, isso é o governo. O povo não é laico. E o parlamento não é laico, porque ele representa as ideologias, sejam elas religiosas ou não, das pessoas. Parlamentares vieram para cá representando uma ideologia cristã ou comunista, não interessa. Essa conversa de Estado laico é a maneira preconceituosa para nos calar. Ok? Se Marx tem direito de alguém defender a ideologia de Marx aqui, por que você não pode defender uma ideologia baseada em Cristo, que eu repito, que é o paradigma do Ocidente? Ok? Eu pergunto aqui, vou repetir, tem que repetir porque a hora passa, outros deputados chegaram. De onde vem a escola pública? Da reforma protestante? De onde vem a proteção da vida e direitos humanos? Do modelo judaico-cristão? É a sociedade, ela está permeada disso, ok? E se amanhã aqui no parlamento tiver uma maioria de ateu, se ele tiver aqui, ele está representando os ateus, ele vai colocar no bojo das leis alguma coisa em relação a isso. E outra, nós não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada, ok? Não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. E essa historinha de homofobia, ok? Essa historinha de homofobia, quem define o que é homofobia não é ministro do STF. Quem define o que é homofobia é a psiquiatria. E o que é que a psiquiatria diz? Temos que ir lá na fonte da ciência. Quem é que define a homofobia? É o pastor, por algum acaso? É o deputado gay, por algum acaso? É o ativista? É a psiquiatria. O indivíduo tem uma aversão ao homossexual que quer matar, que quer bater, que quer agredir. Isso aqui é homofobia. Agora, no Brasil, opinião virou homofobia. Gostaria de falar que opinião não é crime. E gostaria de falar, se estamos numa sociedade para todo mundo pensar a mesma coisa, é ditadura da opinião e ditadura do falso consenso. Ok? Nós estamos aqui para contraditórios, sim senhor. Só que quem são rotulados de fundamentalistas, retrógrados, e eu queria agora dar uma nomenclatura, porque nós não rotulamos eles de nada. Mas eles nos rotulam, homofóbicos, fundamentalistas. Eu queria dar agora um rótulo e até dar uma sugestão aos deputados. Quando alguém chama isso, gostaria que vocês, porque eles é que estão nos rotulando, nós somos os equilibrados, eles são os desequilibrados sociais. Para encerrar. Senhor presidente. Só um minutinho, eu só quero pedir atenção aqui, como eu já havia dito à deputada Érica Cocai, que essa presidência vai assegurar, no tempo de 3 minutos, o tempo para Vossa Excelência. Primeiro aspecto. Com direito à réplica e à tréplica. Sabe quem sabe o que é homofobia? Aqueles que sofrem na pele e na alma o preconceito de uma sociedade heteronormativa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não precisa de PEC. Sabe por que não precisa de PEC? Porque não há nenhuma dúvida que a Constituição assegura os direitos de todas as relações homoafetivas. A quem cabe interpretar a Constituição, que é o Supremo, e esse é o Estado Democrático de Direito, já foi interpretado. Então não há insegurança jurídica. E o terceiro aspecto é que eu vou encaminhar para o pastor qual é o protocolo do Ministério da Saúde para os processos transexualizadores. Deputado Jean Willis, ele desapensou esse projeto de um outro projeto que falava de intervenção cirúrgica, porque nós não estamos falando de intervenção cirúrgica. Existe um processo e um protocolo do Ministério da Saúde que assegura a presença de psiquiatra, de clínico, de assistente social, de endocrinologista, para acompanhar as pessoas que
se sentem ou que têm uma identidade de gênero que não corresponde ao seu próprio corpo. E aí digo isso, que isso é fundamental ser assegurado, inclusive para adolescentes, a partir de uma decisão judicial. Por quê? Porque esses adolescentes precisam ser acolhidos para que não tenham que injetar, como injetam muitas vezes, silicone industrial, para que não tenham que se mutilar, como muitas vezes se mutilam, para que possam ser acompanhados. Isso pode resultar ou não em uma cirurgia, resultar ou não, mas ninguém chega no hospital nesse país e sai com mudança de sexo, porque é um protocolo do Ministério da Saúde que assegura este acompanhamento. Existem pessoas transexuais que há 8 anos estão sendo acompanhadas e ainda não têm autorização para mudança de sexo. Portanto, vamos assegurar que tenhamos a liberdade e que tenhamos o respeito como norma, para que nós não tenhamos, em cima de conceitos como ideologia de gêneros ou outros tantos, uma homofobia que não é opinião, é crime, porque mata, o discurso mata, pastor. Com direito à tréplica, pastor Silas Malafaia. Não é só apertar aí, pastor Silas. Senhores, eu vou mostrar a incoerência entre o discurso da deputada e a lei, o projeto de lei dela. Há um discurso aqui, e vamos lá, olha o que ela acabou de dizer e olha o que ela coloca. Vamos lá, acho que a senhora esqueceu de ler o que a senhora escreveu. Artigo 8º. Vamos lá. Artigo 8º. Toda pessoa maior de 18 anos poderá realizar intervenções cirúrgicas totais ou parciais de transexualização, inclusive as de modificação genital ou tratamento hormonais integrais, a fim de adequar o seu corpo à sua identidade de gênero autopercebida. Agora segura aí. Parágrafo 1º. Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento informado da pessoa adulta e capaz. Não será necessário, em nenhum caso, que qualquer tipo de diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico ou autorização judicial ou administrativa. Eu gostaria de informar que entre o que a deputada está falando... Deputada, a senhora tem que respeitar o nosso convidado. Foi permitido o tempo a Vossa Excelência falar. Agora tem que haver respeito. Senhor, até porque aqui não tem espaço para intolerância. A deputada disse aqui que existem, palavras dela, está gravado, procedimentos no Ministério da Saúde, nos hospitais, tem gente há não sei quanto tempo esperando. Isso é o que ela está falando hoje. Aqui está a lei. Aqui está a lei. Agora, para vocês entenderem... Ah, Jesus. Cadê? Olha aqui, escuta essa aqui. Escuta essa, é dela. Artigo 5º. Com relação às pessoas que ainda não têm 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º, que é a mudança, deverá ser efetuada através dos seus representantes legais, com a expressa conformidade da vontade da criança ou adolescente, agora segura, levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. Ah, mamãe. Quando por qualquer razão, escuta essa, senhores, a interferência do Estado na família. Quando por qualquer razão, sai! Quando por qualquer razão, quando? Ei! Vamos continuar. Jair. Deputado Jair. Quando? Deputado Jair Bolsonaro. Deputado Jornal. Vamos encerrar a nossa reunião. Quando? Só vou terminar, porque eles são bons para falar e péssimos para ouvir. Quando por qualquer razão, escute, isso, eles não suportam o contraditório. Quando, aqui, é a lei que ela fez e que vai ser derrotada aqui. Quando, olha aqui, senhores, quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo,
que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança. Isso aqui, sabe o que é o nome disso aqui? Canalice. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É a tentativa de tirar, é um plano ideológico dos esquerdopatas para tirar a autoridade dos pais e da família. É esse que é o jogo, senhores. Ok? E eles não suportam. Cai fora, porque não tem argumento. Eles fazem na surdina e depois na maior cara de pau, são dissimulados. Vem aqui dizer, não é isso? Não é, tá aqui, ó. Quebrou a cara, para vocês verem como é que eles são. Ok? Deus, termino. Tony, diferenças vamos ter. Ok? Você, vou te ser honesto, tem muita diferença, você sabe disso. Mas vou te respeitar mais, porque você está aqui no debate, recebendo uma contradição, e teus pares fugidos, teus pares escondidos, teus pares correram. Cadê eles aqui para te ajudar? E depois eles querem, na caneta do juiz, senhores parlamentares, isso é sério. É uma ofensa a vocês ver o juiz dar uma caneta como está lá agora. Preste atenção, o PPS pede para que o procurador-geral encaminhe ao Supremo, para o Supremo definir o que é homofobia. E o procurador aceitou e encaminhou ao Supremo. Vai ser na caneta de novo? Isso é muito sério, gente. O parlamento estão botando de joelho. Nós não podemos aceitar isso, senhores. O parlamento não pode ficar de joelho. Tem medo de juiz? Tem medo que vai fazer alguma coisa? Então faça. Vocês vão entrar para a história como alguém que deixou um legado, que não tem medo e não é covarde. É a atribuição desse parlamento. Leis é com vocês. Essa conversa que o parlamento demorou 10 anos não é da conta do Supremo. O Supremo é guardião da Constituição. É guardião da lei. O Supremo não foi feito para fazer leis. É uma afronta ao Estado democrático de direito e à autoridade do Poder Legislativo. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Senhor presidente, agradecer. Senhor presidente, deixa eu só perguntar. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.